Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós vamos falar sobre um profeta. Ai. Você sabe que nós somos muito ansiosos, né? Então, a gente não terminou um profeta, mas a gente para um pouquinho e começa com outro profeta. Porque os profetas, eles estão todos assim, numa embalagem só. Estão todos aqui. Então a mensagem do profeta é a mesma. Os profetas estão aqui para nos anunciar Jesus Cristo. Esse é o segredo de todos os profetas. Eles estão aqui para anunciar a salvação. Entende? O profeta anterior, Isaías, teve um final assim triste. A tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Ele foi cerrado assim, ó, na vertical. Provavelmente ele tenha sido amarrado numa tora, não é? E cerrado com um traçador. Traçador ou trançador? Traçador. É uma serra grande que fica um homem que segura de um lado, o outro do outro, e ó, e serra todas as toras. Antigamente não tinha energia, não tinha motosserra, nada. Então é assim, ó. Presta atenção. Isaías morreu assim. O texto bíblico não diz como Daniel morreu, mas provavelmente a gente pode imaginar que ele tenha morrido farto de dias ali, rodeado da família, né? Ele não tinha filhos, provavelmente ele devesse viver ali com alguns escravos, alguns funcionários, não sei. Ele pode ter adotado algum servo dele para receber a sua herança, não é? Mas viveu feliz. Jeremias, o nosso profeta, não dá para saber exatamente como ele terminou. Se você souber aí, você anota aí nos comentários, né? Porque a gente vai dar uma pausa agora na história de Jeremias, porque o livro de Jeremias tem 66 capítulos. Não, minto, perdão. 52 capítulos. 66 é o de Isaías. O de Jeremias tem 52 capítulos. E nós já cobrimos até hoje, eu acho que até o capítulo... Eu fiz o 37 ontem, acho que eu parei no 37. Só que como eu vou tentando ambientar você na cronologia de Jeremias, então eu já comentei todos os fatos da vida de Jeremias, não é? Inclusive a sua premiação. Quando o rei Nabucodonosor, através de seus generais, entraram em Jerusalém, ele pegou Jeremias. Jeremias estava preso dentro da cidade. Então ele era mais ou menos assim um preso político. Eu acho que o rei Zedequias, nos últimos dias
antes da tomada de Jerusalém, de Judá, por Nabucodonosor, a impressão que me dá é que ele estava ali vivendo com uma certa tolerância, apesar da relutância dos seus líderes. Seus líderes queriam vê-lo morto, mas ele não, tanto é que prenderam Jeremias num poço, e o eunuco da corte foi lá e intercedeu por ele junto a Zedequias, ao rei. E Zedequias tirou ele. E estava lendo hoje de manhã, ouvindo, Deus falou através do profeta pessoalmente com esse servo, com esse eunuco. Eu não sou bom de achar as passagens. Senhor, seria bom que eu achasse aqui. Ele deu uma bênção especial sobre esse servo, né? Porque ele protegeu o servo de Deus, o profeta. Então ele diz: você vai ter prosperidade. Não lembro onde é que está. Foi hoje que eu ouvi, então deve estar ali, porque eu ouvi todos os 36 até os 40 hoje, eu ouvi de novo. E eu lembro dessa história. Vamos ver aqui. Acho que está no 40. Aqui, ó, 38. Jeremias, ele foi lançado no calabouço, e Gedalias, filho de Pazur, o Geucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias. As palavras anunciava Jeremias a todo o povo. Tá. Eles tentaram ameaçar e jogaram ele numa cisterna, não é? Não achei a palavra, não sei se é Gedalias, mas é o eunuco. O eunuco do rei Zedequias foi lá, intercedeu por ele, e ele tirou ele do poço. Jeremias era sempre jogado em poço, em cisternas. Ele apelou para o rei Zedequias: não me joga lá não, que eu vou morrer. E aí depois esse eunuco do rei intercedeu também, e ele foi tirado lá do poço, Aqui fala da morte de Gedalias. Gedalias foi o governador que Nabucodonosor colocou lá. Só que Ismael, esse Ismael aqui, Segunda Reis fala que ele era... Bom dia, cavaleiro. Segunda Reis fala que ele era de linhagem real, ele era parente, provavelmente, do rei Zedequias. Então ele tentou fazer vingança com as próprias mãos. Aí foi lá, matou Gedalias, fez uma grande rebelião, e eu não sei se foi exatamente por causa dessa rebelião, mas o resultado de tudo isso, porque eles consultaram ao Senhor o que deveriam fazer, e o Senhor disse: não lutai contra a Babilônia, não vão para o Egito. E aí o que eles fizeram? Foram para o Egito e acabaram sendo, eu não sei se eles foram mortos lá, mas a verdade é que o próprio profeta acabou sendo levado também para o Egito, apesar de ele ter dito que não iriam. E o povo disse que obedeceria o que Jeremias dissesse. E Jeremias disse: fiquem quietos. E eles disseram: não. E aí acabaram indo para o Egito. Tanto é que Jeremias viveu um período no Egito. Aí Jeremias disse que Babilônia ia
tomar o Egito, como de fato aconteceu. Ou seja, eles acabaram na pior, aqueles que tentaram rebelião contra a Babilônia. Eu não acho aqui o nome do servo. No 42, Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. O povo diz que vai obedecer, mas no final não obedece. E acaba sobrando para quem? É isso que eu queria falar. O pobre do profeta. Porque quando Nabucodonosor entrou na Babilônia, ele premiou o profeta. Disse: trate ele bem, não maltratai-o. Então esse Gedalias aqui, que era o governador que ficou em Judá, em Jerusalém, esse governador, ele tratou bem. Ele chegou para Jeremias e disse: vá para onde você quiser. Se quiser ficar aqui, fique. Se quiser ir para a Babilônia, vá. E deu a ele dinheiro, não disse quanto era. Mas ora, como que você premia aqueles que te ajudaram na batalha? Ajudaram entre aspas, não é? Porque Jeremias profetizou o que Deus disse. Ele não se bandeou para o lado dos revoltosos, porque os revoltosos, eles estavam junto com Ismael. Era um grupo muito forte que o próprio rei Zedequias temia. Por isso que às vezes ele tratava mal o profeta. Mas aí ele deu uma grande quantia, eu imagino um baú de dinheiro, e deu terras. E Jeremias tinha alguma terra. Então ele teria como ficar muito rico ali na região, mas ele titubeou. Ele não sabia se ia para a Babilônia, se ficava, se voltava para sua cidade, até que o governador falou: fique aqui. E eles ficaram ali. Uma vez o governador morto, sobrou para Jeremias também. Eu queria saber o nome daquele eunuco que salvou ele da cisterna. Mas esse foi citado textualmente. Deus disse que daria prosperidade a esse eunuco. Não sei se ele fala de herança, filhos, não lembro. Seria interessante, né? Um eunuco ganhando filhos. Os eunucos, eles eram homens mutilados. Então eles não podiam procriar. Eles eram clinicamente molestados, de modo que eles ficavam não só estéreis, eles ficavam impotentes. Estou tentando falar de modo bem tranquilo para você entender. Mas é isso. Muito bem. Essa fala aqui, falando sobre Jeremias, é na verdade a introdução para o novo profeta. Ainda faltam alguns capítulos, pelo menos uns 12, 13 capítulos de Jeremias, mas você sabe que eu sou meio ansioso. Então, eu tô comendo um prato de curau, mas aí eu já tô olhando no outro ali. Tá bom? Então nós vamos começar hoje. É com grande prazer. Saudações, cavaleiro. Quer aparecer ao vivo aqui no YouTube? Fica para amanhã. É com grande prazer que eu vos anuncio, com pompas e muita circunstância, Ezequiel.
Ezequiel. Ezequiel tem quantos capítulos? Não lembro agora, mas não é pouco não, porque Ezequiel, na audição lá, dá quase 6 horas. Deve ser bem uns 50 também. Ezequiel. Vamos ver aqui, Ezequiel. Você quer ir para o céu? Então ouça o que disse Ezequiel. Ou Daniel. Ó, são 48 capítulos. É fichinha. Jeremias tinha 52. Isaías tinha 66. Daniel tem 12. Não é? Muito bem, meu irmão, meu amigo, meu camarada. Ouvindo Ezequiel, e eu já ouvi inteirinho na voz do incomparável Cid Moreira. Ouvindo o áudio de Ezequiel, uma coisa me chamou a atenção. Eu tô com a Bíblia aqui, eu nem olhei ainda porque eu quero ter surpresa, eu quero saber como é que tá falando aqui. Mas na audição do Cid Moreira, ele começa todos os capítulos, a maioria deles, dizendo o que na verdade é uma doutrina que todos os cristãos, ou a maioria deles, refutam. Então, meu irmãozinho, durante todo o livro de Ezequiel, eu quero que você ouça a introdução que fala Cid Moreira, entende? Eu vou abrir agora para ver nessa versão como é que tá, mas se não tiver assim, você vai ter na mente que ouça ou leia na linguagem de hoje, tá bom? E esse livro aqui não tem introdução de Ezequiel, depois eu leio para você na outra versão. E então no próximo capítulo, ou nos próximos capítulos, a gente vai contar a história de Ezequiel direitinho. Eu vou ler algumas introduções, né? Porque tem uma Bíblia ali que tem introduções, é a Bíblia católica, a edição pastoral. Então sempre tem uma introduçãozinha e eu gosto de ler para você, para te ambientar, para que você perceba como, qual o contexto daquele profeta, não é? Então vamos aqui começar o capítulo 1, não é muito extenso, tá chovendo aqui, não é que tá chovendo, houve o orvalho da noite e tá goteirando sobre a minha Bíblia, acredita nisso? Tá goteirando sobre a minha Bíblia. Pode passar aqui os dois, por favor. Não vou passar pra você pra cima comigo. Oxi! Que isso, homem? Por quê? Tá assim comigo. Claro que não, não é porque eu não cumpri uma palavra que o senhor não vai cumprir a sua. Você não cumpriu a sua? Esse é meu irmãozinho, antes dele me bater, esse é meu irmãozinho Oswaldinho, adoro ele, ele sabe disso. Eu combinei com ele, vou esse contar daqui aqui. é o Cício. Eu falei que combinou um negócio comigo e tá me dando... Eu falei pra ele que ele ia na minha casa de noite. Mas só que depois a minha irmãzinha sabe, a esposa dele, vem aqui do lado, por favor. Ela tem vergonha de aparecer no YouTube. Eu tenho dificuldade na noite. Eu combinei com ele que ele ia na minha casa de noite, mas depois não deu certo. Mas tenha-me por escusado. Não é por isso que nós vamos nos amar menos. As coisas, a palavra ainda está mantida. Sim. As condições são as mesmas, não é? Sim. Mas isso não é o mais importante aqui. Não. O mais importante aqui é que nós estamos encerrando hoje o livro de Jeremias. Olha, até lembra. Então, e Jeremias, você sabe que profeta é igual cantiga de grilo. Quando um para de cantar, o outro continua. E aí nós já vamos emendar aqui, ó, estamos no primeiro capítulo de Ezequiel. E na voz do Cid Moreira, quando o senhor for ouvir ali, ele vai começar sempre com uma assertiva. Ele vai começar assim, ó. Eu não sei como está escrito aqui, eu estou fazendo suspense porque eu quero saber. O senhor quer ler para mim como é que está escrito aqui? Não chega escrito aí não.
Nem com óculos. Você quer ler, irmãzinha? Você é óbvio. Tá bom. Então é assim, ó. O livro de Ezequiel, ele começa na linguagem de hoje, na voz de Cid Moreira, narrada por ele. Ele começa assim. E eu quero que você inculque isso na sua cabeça, meu irmão. Porque isso é uma doutrina cristã que está sendo pisada a pés, entende? Então nós vamos ouvir todo o livro de Ezequiel e sempre que ele começar os capítulos, ele vai dizer essa palavra. Então, beleza. E isso tem que ficar inculcado na nossa cabeça. Então fica com Deus. Não, não acabou ainda. E essa palavra eu vou falar, é que ele é muito agitado, ele quer ir embora. Não, que eu tenho. Porque ele está caminhando, ele Você, tem você razão. não trabalha. Hã? Você trabalha. Eu tô indo pra lá agora. É, Tá então, indo pra lá, mas... Olha, tá vendo? Meu irmãozinho não sabe que eu trabalho 12 horas por dia. Eu sou praticamente um escravo. e eu trabalho 24. Bora. Trabalha mais, ganhou. Não, peraí, não acabou não. Peraí aqui. Ó, o livro de Ezequiel, ele começa sempre assim, na narração do Cid Moreira. Homem mortal. É isso que eu quero que você tenha em mente. Sim, pronto. Nós somos homens mortais. Sim, Não somos imortais. sim. Eu vou deixar o senhor ir, mas a gente continua no negócio, tá bom? Vou ligar pra você pra marcar o horário pra sábado. Tá, durante o dia. Sábado. Tá. Sábado não. Sim, Domingo. tá bom. Porque sábado eu tenho outro compromisso. Vai com Deus, até mais. Então, são pessoas caríssimas, né? São amigos que eu fiz agora recentemente. Estão no meu grupo chamado 9 Minutos. É um grupo de intercessão, pessoas amadas por quem eu intercedo toda manhã. Né? Tem manhã que a gente esquece um nome ou outro. Hoje eu acho que eu nem mencionei o nomezinho deles. Perdão. Porque é mais de uma dúzia de pessoas, tá dando 15. E eu não estou sempre com o papel ali na lista. Então eu acabo, às vezes, hoje eu não, acho que eu não mencionei o nome dos meus amigos ali. Mas estou mencionando agora, que o Senhor os abençoe. E esse grupo 9 Minutos são pessoas que eu conheci aqui no canal Vigia das Pessoas. E pessoas caríssimas para mim, pelas quais eu intercedo. Hoje, o meu amigo Léo entrou nessa lista. Meu amigo Léo é um senhorzinho que eu conheci aqui na praça. E ele também se comprometeu, não é? Com a palavra de Deus, com a leitura, com a mensagem bíblica. Então, continue orando por nós. Se você quiser que nós oremos por você, anote aí seu nome que eu vou te colocar num grupo especial. Eu tenho 2 grupos. Um especial do WhatsApp, que são meus amigos, tem uma centena de pessoas, quase isso. E outro, um grupo especial que ainda não está aberto, mas é um grupo especial onde eu anoto esses pelos quais eu intercedo. Então eu coloco lá, então quando eu esqueço o nome de algum eu volto lá para descobrir. É um grupo chamado 9 Minutos. Quando esse grupo estiver bonitinho, redondinho, aí eu vou abrir para esses, né, especiais. Então é um grupo especial dentro do grupo Vigia das Pessoas, entendeu? Então no grupo Vigia das Pessoas, todos os meus amigos, irmãos estão ali. Agora nesse grupo especial 9 Minutos, somente aqueles que eu conheci aqui, nas praças, nas ruas, né, através do canal Vigia das Pessoas. Muito bem, já falamos demais. Vamos ao capítulo. Eu peguei aqui o celular na mão, eu não gosto de fazer isso, mas é que está chovendo em cima da minha Bíblia. Você acredita? Eu estou tentando achar um lugar onde não caia. Porque, ó, tá vendo essas árvores maravilhosas aqui, ó? Elas ficam chorando em cima da minha Bíblia. Pode isso? Vou tentar colocar aqui o celular, vou atrapalhar as pessoas que querem fazer atividade física, porque nós estamos aqui numa praça. E você sabe que essa praça, as pessoas vêm aqui, fazem atividade física, entende?
Deixa eu achar um jeitinho aqui para eu pegar, abrir a Bíblia. Eu queria que ficasse aparecendo a árvore lá em cima. Tem uma bela árvore aqui, eu acho que é uma... Parece cerejeira, não sei se é. Tá difícil, Senhor. Ai, meu Senhor do céu, me ajuda aqui. Poderia apertar o pausa, mas às vezes eu aperto o pausa e aí eu esqueço de apertar o play. É, parece brincadeira, mas não é. Não, aqui não deu, eu vou passar para outra máquina. Eu quero que apareça a árvore lá em cima, tá vendo? Ó? Aquela flor de cerejeira. Aí, agora acho que dá. Eita, mas deu muito bem. Pronto, você não precisa me ver. Basta que você veja essa bela flor de cerejeira ali em cima. E basta que você saiba que é a palavra do Senhor que vale. Não é o mensageiro que importa, é a mensagem. Então, voltemos a Ezequiel. Homem mortal. Lembre-se, essa assertiva é uma doutrina importantíssima, que é cura para muitos males modernos. Você está entendendo? Muitos males modernos serão curados se você crer nessa assertiva da Bíblia na linguagem de hoje, porque ela começa homem mortal. Agora eu vou ver como é que tá aqui nessa versão que eu estou usando, que é uma versão mais arcaica, uma versão mais tradicional. Vamos ver. Filho do homem, põe-te em pé. Então essa vai ser na linguagem de hoje está homem mortal. Aqui está filho do homem. Saiba que você é filho do homem. Você não é imortal. Você vai morrer. A única chance de vida eterna para você é você ser ressuscitado. Entende? Porque um dia todos nós vamos morrer e nós precisaremos ser ressuscitados. Então, nós somos homens mortais. Não somos imortais. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ele está no meio dos cativos. Que cativeiro será que ele está falando? Certamente deve ser o da Babilônia. Então abriu-se-me os olhos em visões. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Bingo! Ele está lá na Babilônia. Ele está ao pé do rei Joaquim. Joaquim também está em cativeiro. Joaquim está sendo bem tratado pelo rei da Babilônia. E certamente está tratando também bem o seu profeta Ezequiel. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, na Babilônia. Tá vendo? A Bíblia se explica a si mesma. Terra dos caldeus é Babilônia.
terra dos caldeus é Babilônia. E Ezequiel é filho de sacerdote. É um profeta, filho de sacerdote. Ou seja, ao contrário de Jeremias, que era mais povão, Ezequiel, como Isaías, ele faz parte da realeza. Então, ele é um dos nobres que foram levados cativos. Ele é um dos nobres que foram levados cativos para Babilônia. Está entendendo, meu amigo? Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio dela uma coisa como cor de âmbar, que saía dentro do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, era parecido com um homem, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. O que será que Jeremias está vendo? E tinha nas mãos, e tinha mãos de homem, debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita de todos os 4 tinha um rosto de leão. A mão esquerda, todos os 4, tinham um rosto de boi, e também rosto de águias, todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas juntos a uma altura, e 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava diante de seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes. Brasas de fogo. Você já ouviu falar em brasas de fogo? Brasas de fogo. Brasas de fogo. Na boca de Isaías, brasas agora em Ezequiel. Daniel viu o latão reluzente. Quem será que Ezequiel está vendo? Como uma aparência de tochas, o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Os aspectos das rodas e a obra delas era como cor de turquesa. E as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Era uma visão estupenda. Andavam pelos 4 lados deles,
não se viravam quando andavam. Estas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas aos pés deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente dele, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente delas, porque o Espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estava as suas asas direitas, em uma direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que os cobriam da outra banda. E estando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Perante eles abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como cor de âmbar, como o espectro de fogo pelo interior dele, desde a semelhança de seus lombos, e daí para cima, e daí desde a semelhança de seus lombos, e daí para baixo, e vi como a semelhança de fogo, e um esplendor ao redor dele, como o aspecto de arco que aparece na nuvem de dia de chuva. Assim era o aspecto do esplendor em redor. Esse resplendor era terrível. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, o que aconteceu quando ele viu isso? O que aconteceu quando Isaías viu isso? O que aconteceu quando Jeremias viu? O que aconteceu quando Daniel viu? Caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Uau, para dizer o mínimo. Ezequiel tem essa estupenda visão. Esse ser maravilhoso não deve ser outro, senão o próprio Deus Criador, ou um exuberante anjo de sua criação. Ele viu que esse anjo, essa criatura, veio do firmamento. O firmamento é lá em cima, é o céu. E esse ser misterioso, parecendo animais estranhos, tinha rodas, e nessas rodas olhos, e essas rodas giravam para todos os lados, de modo que a criatura, ela não precisava se virar para o lado para ir para outro lado. Um mistério. Ezequiel teve a visão de Deus e ele caiu como morto no chão, como os outros profetas. Quando viram Deus, eles desfaleceram, perderam as forças.
Grande é o Senhor em toda a sua glória, e maravilhoso é poder estar diante dele. Diante de Deus, nós perdemos as forças. É com esse homem, Ezequiel, que vamos caminhar nos próximos dias. Nós estamos falando dos grandes profetas maiores. E agora nós vamos começar a saga de Ezequiel. Ezequiel começa em alto estilo. Em princípio, parece que ele está no céu, mas ele diz que essa roda que carrega esse ser misterioso que está num trono, quem está num trono é Deus. Ele diz que essa roda chega a tocar ou quase toca o solo, ela engloba a terra inteira. É esse Deus maravilhoso, Criador, que vai falar conosco a partir de agora. E quando ele falar conosco, ele vai nos dizer, na voz do Cid Moreira, homem mortal, ou nessa versão diz, filho do homem. Então, é para esse a mensagem de Ezequiel, para o homem mortal, é para mim, é para você, é para todos os mortais que ainda vivem sobre a terra. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá no firmamento, aquela criatura estupenda que nos tira a voz, nos tira a respiração, que ele, o vigia das pessoas, te abençoe e te guarde. Que ele, o vigia das pessoas, tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.